Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Eu quero agradecer você que está aqui comigo diariamente, você que está chegando pela primeira vez, saiba de uma coisa, Deus tem um encontro marcado para nós todos os dias aqui às 6:30 da manhã e você é o meu convidado para nós desfrutarmos juntos desse tempo aqui de comunhão. E também quero te convidar e te pedir que você compartilhe, envie esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. Se esse canal tem abençoado a sua vida, divulgue, me ajude a levar essa palavra para muitas pessoas. E se você curtir esse vídeo, se você comentar algo aí embaixo desse vídeo, você está ajudando muito o canal a crescer e a alcançar muito mais pessoas. Nós estamos aí quase batendo 700 membros e meu coração fica cheio de gratidão a cada um de vocês que tem inscrito aqui diariamente, que tem participado, que tem compartilhado. Vocês são uma bênção na minha vida. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. Quero também te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso momento de oração. E agora, quero te convidar também a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está aqui no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículos 12 e 13. Jeremias 29, 12 e 13. Então, se você puder, tome a sua Bíblia nas mãos agora, vamos ler comigo essa palavra. Se você não puder, não tem problema, essa referência vai estar aqui na descrição do vídeo para a sua conferência. Então vamos ao texto. Assim está escrito: Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Verso 14 diz assim: Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Jeremias é um profeta que uma parte significativa do seu ministério acontece quando o povo estava exilado na Babilônia. E esse trecho aqui é uma carta que o profeta envia para os cativos da Babilônia, falando sobre o tempo que eles iriam ficar lá e liberando essa promessa de Deus para aquele povo, o povo de Israel que estava escravizado, sequestrado na Babilônia. Mas, ainda que esse texto tenha sido escrito para aquele povo naquele momento específico, existem promessas aqui, existem princípios que servem para todo aquele que crê no Senhor, para todo aquele que tem recebido a Deus, a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E qual que é a promessa? Qual que é a resposta que está no cerne dessa palavra, que está no centro, que traz para nós uma promessa maravilhosa? É que Deus deseja responder às nossas orações. Quando Deus estabelece princípios, eles valem para toda a Escritura. De capa a capa da Bíblia, esses princípios vão valer e não serão revogados. E a oração é um dos princípios que Deus estabeleceu no nosso relacionamento com Ele. E o texto fala que Ele deseja responder a nossa oração. Ele deseja trazer para nós direcionamento, fazer com que promessas se cumpram. Ou seja, muitas vezes nós ficamos ali esperando que alguém ore por nós. Não tem problema nenhum que alguém ore pela sua vida. Muitas vezes nós ficamos num lugar em que é tão difícil orar e que precisamos mesmo que alguém ore por nós. Mas isso deve ser apenas um momento da nossa vida. O que Deus deseja para nós é que nós venhamos estabelecer um relacionamento com Ele e Ele deixa para nós a porta aberta para que nós possamos orar e falar com Ele sempre que precisarmos. Ainda que nós possamos receber oração de outras pessoas, assim como eu oro por você aqui todos os dias, é uma bênção fazer isso. Mas Deus deseja ter um relacionamento de intimidade com você. Deus quer responder às orações, os anseios do seu coração. E talvez você está aí num momento difícil da sua vida, passando por uma situação que você quase não vê saída.
Deus espera a sua oração. Por que não falar com Deus? Por que que você muitas vezes procura, sabe, rotas alternativas para chegar até Deus, se Ele já franqueou o acesso através de Jesus? Você não precisa, sabe, ficar preso a ritos religiosos, você não precisa ficar preso, melhor dizendo, a sacrifícios, a promessas, a votos, a qualquer tipo de pagamento, né, para que Deus possa te ouvir. Não, isso tudo não existe mais. Isso já foi um outro tempo, uma outra história. No Velho Testamento existia a necessidade dos sacrifícios, existia a necessidade de um sacerdote que se colocava entre o povo e Deus para interceder, para apresentar expiação pelos pecados. Isso foi no tempo da lei. Hoje nós estamos no tempo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e não precisamos mais de qualquer intermediador na nossa relação com Deus, com o nosso Pai. Nós não precisamos, porque já está estabelecido que o próprio Deus em Cristo Jesus é o nosso intercessor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos entender isso e colocar em prática o conhecimento desta verdade. O texto aqui que nós lemos é bem claro. Deus diz assim, olha, eu deixarei ser encontrado. Vocês vão me encontrar. Porque nós não conseguimos chegar a Deus pelos nossos méritos. É graça pura. Então ele está dizendo para mim e para você assim, ore a mim, invoque o meu nome, fale comigo, exerça fé e eu te responderei. E eu me farei ser encontrado por você. Olha que promessa extraordinária. Pense comigo aqui, vamos refletir juntos. O Deus de todo o universo, o Criador de todas as coisas que existem, o maravilhoso Senhor eterno, todo-poderoso, onipresente, onisciente, que criou todas as coisas, que criou a mim e a você, de repente ele fala com você assim, fala comigo que eu vou te responder. Que honra, que coisa extraordinária. Nós precisamos entender quão grande é isso. Muitas vezes você vai falar com um grande empresário, com um político, você vai falar com uma pessoa que tem uma relevância social e você se veste com a sua melhor roupa, prepara o melhor discurso, sabe? Se prepara com toda a circunstância para poder chegar naquela pessoa, para falar ali com todo o respeito que cada pessoa mereça, realmente devemos fazer. Você vai num fórum diante de um juiz, diante de um tribunal, e você se veste bem, você se prepara muito bem para falar com homens, para trazer respeito ali para homens, pessoas que são como nós mesmos, sabe? Que dependem de Deus, que vivem pelo favor e misericórdia de Deus. Agora imagine Deus, o Criador de todas as coisas. Isso é maravilhoso demais. É necessário que isso caia na nossa compreensão de uma forma mais, assim, objetiva, porque às vezes a gente coloca Deus no lugar comum da vida, como se ele fosse apenas, né, uma referência imprecisa, como se ele fosse apenas um mito, como se ele fosse apenas um referencial de fé, mas não, ele é Deus, é muito mais do que tudo isso. Ele é uma referência de fé, tá, ok, sim, mas ele é Deus, ele não é assim um mito que você, sabe, apenas por uma ação religiosa você se dirige a ele, para não dizer que está, né, não crendo em nada, até para dar satisfação para as pessoas, porque talvez tem gente que fica na sua cola falando que você precisa ir para a igreja, que você precisa converter, e eu acho que você precisa mesmo, mas a questão não é essa, a questão é que Deus está se colocando à disposição da nossa oração. Isso precisa cair no nosso coração como algo maravilhoso. É grande demais. É muito mais do que um presidente de uma república, um rei, um grande empresário político, um juiz que deseja falar com você e fala assim, não, você pode marcar a agenda lá no meu consultório, lá no meu escritório, com a minha secretária, que eu vou te atender.
é muito mais, é o Deus eterno, todo-poderoso. Você tem dimensão disso, você consegue ter dimensão do que significa Deus falar com você nesse dia, que você pode invocar a Ele, procurar Ele em oração e Ele vai te responder? Ora, se nós entendêssemos isso com a profundidade, a largura, as dimensões do que é isso, nossa vida seria transformada, porque é o Deus eterno falando com você que Ele deseja te responder. O texto é claro, o Senhor diz assim, olha, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor. Qual argumento mais você precisa para começar a orar agora? Qual argumento mais você precisa? Qual palavra, qual revelação mais você ainda precisa para saber que Deus é um Deus presente, é um Deus acessível e que deseja interferir na sua história, mudar a trajetória da sua vida, abençoar você em todas as áreas da sua vida, te dar, sabe, aquilo que Ele já tem prometido em sua palavra: paz, graça, favor, bênçãos, segurança, tudo isso que Deus tem para mim e para você. E mais do que isso, Deus tem para você e para mim uma eternidade junto dele. Não podemos deixar Deus no lugar comum da nossa vida. Isso não pode ser comum, isso não pode ser trivial, isso não pode ser algo que a gente às vezes reputa com muito pouco valor. Entenda uma coisa, Deus está falando com você. Se você está até agora aqui assistindo esse vídeo, você sabe que Ele está falando com você. Você sabe que essa palavra já é uma resposta que você precisa para a sua vida. E essa palavra está gerando para você encorajamento, fé, para que você fale com o Senhor. Ele tem ouvidos para te ouvir e Ele tem boca para te responder. Ele tem palavra para derramar sobre a sua vida. Deus tem algo novo para que você experimente. Ouse falar com Deus nesse dia. Você vai receber a minha oração agora mesmo. Vou orar pela sua vida. Receba, creia, Deus vai fazer milagres, vai abençoar a sua vida. Mas você pode ter, precisa e deve ter uma experiência com Deus através da sua oração. Fale com Ele. Ele vai te ouvir. Ele vai te responder. E você vai se surpreender de forma extraordinária com o que Deus vai fazer na sua vida a partir desses momentos que você e Ele desenvolveram de relacionamento. Porque Ele virá ao seu encontro. Pai querido, muito obrigado por essa palavra. Senhor, eu sei que o Senhor não precisava de fazer nada disso. Tudo que o Senhor já nos tem dado e nos proporcionado, Pai, tem sido, Pai, abundantemente suficiente para nós termos uma vida plena aqui nessa terra. Mas ainda assim, o Senhor declara na Tua palavra que deseja falar conosco, que deseja atender às nossas orações, que deseja realizar milagres e restaurar a nossa sorte. Diante disso, só resta para mim e para cada um desses que ouve essa oração, Senhor, esse momento, nos rendermos a Ti, receber das Tuas próprias mãos favor, milagre, graça, e é o que eu peço sobre a vida de todo aquele que me ouve nessa hora e que está recebendo essa oração. Manifesta-te, Pai, a cada uma dessas pessoas. Traga uma fé renovada, encorajamento para orar, para esperar e atentar para a resposta do Senhor. E que nenhuma das orações, Pai, que cada um desses que estão comigo aqui apresentarem diante do Senhor, fique sem respostas. Assim como essa oração que eu estou fazendo, responda, Pai, eu te peço essa oração. Traga para nós direcionamento, traga para nós milagres, provisão, saúde, vida e toda sorte de bênçãos que o Senhor tem disponível para mim e para cada um desses que estão ouvindo esta oração agora. Eu vos peço, Senhor, derrama de forma abundante
e te daremos toda a honra, glória e louvor, da qual só o Senhor é digno, em nome de Jesus. Se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu comentário, o seu pedido de oração, compartilhe, como eu já pedi no início do vídeo, vai ser uma bênção poder contar com a sua colaboração, com a sua cooperação nisso. E eu desejo que você tenha um dia abençoado, cheio de boas notícias, cheio do favor, da presença e das respostas de Deus para a sua vida.